Muito bem, pessoal, mais um TV Búzios Podcast e estamos aqui hoje com a ilustre presença do senhor Osmar Barbosa, que é presidente da OAB aqui de Búzios, na Ordem dos Advogados aqui de Búzios. Um prazer recebê-lo, senhor Osmar. O senhor fica à vontade, por favor, para falar um pouco da sua pessoa, se apresentar para o nosso público e vamos dar início a esse bate-papo. Boa tarde, Renato. Obrigado aí pela oportunidade de estarmos aqui na TV Búzios. Eu estou exercendo a função de presidente da OAB, de Armação dos Búzios, terminando meu mandato agora, final do ano. E já fui conselheiro, já fui vice-presidente e hoje estou encerrando meu mandato, próximo a encerrar nosso mandato de presidência aí em dezembro, que já está se aproximando. Nós temos exercido aí, junto à OAB, uma dedicação bastante acentuada na busca da solução dos conflitos da advocacia, porque a OAB, essencialmente, ela é uma entidade de classe. A OAB, ela visa dar apoio ao exercício da advocacia, ela serve também para fiscalização do exercício da advocacia, mas ela vai além dessas questões. Ela é uma entidade que acompanha o desenvolvimento da sociedade, daquela sociedade onde ela está inserida. Então nós estamos bastante atentos, aí nós temos uma atuação bastante grande também nessas questões. Eu estou em Búzios desde o ano de 1996, que eu vim exercer advocacia num processo, ainda não tínhamos nem a comarca de Armação dos Búzios. A partir do ano de 2000 eu abri um escritório e desde então eu resido aqui na comarca. A minha advocacia é essencialmente na área civil, na área de família, na área de questões imobiliárias, e nós estamos aqui em Búzios desde 1996, acompanhando o desenvolvimento da nossa cidade. Tá certo. E, doutor Osmar, recentemente houve um ato, há cerca de mais ou menos um mês, no início do mês. Houve um ato relacionado, foi uma espécie de protesto, alguma coisa assim relacionado especificamente à justiça em Búzios, né? A situação da justiça em Búzios. O senhor pode falar detalhadamente o que foi esse ato? Renato, o que acontece? Nós estamos já há algum tempo vivendo uma situação difícil na justiça de Búzios. Nós somos uma comarca que temos 2 varas, 2 juízes, mas infelizmente já há algum tempo nós não temos juiz titular na primeira vara. O último juiz titular na primeira vara foi o doutor Gustavo, que é um excelente magistrado, uma pessoa dedicada, um juiz trabalhador, muito trabalhador. Chegava no fórum 9 horas da manhã, às vezes até antes, e saía 8, 9 horas da noite. Realizava muitas audiências, tocava muito bem a primeira vara. Mas ele, por questões particulares, resolveu fazer o concurso para cartório e logrou êxito, foi aprovado para tabelião em São Paulo. Então nós temos aí uns 3 para 4 anos que ele deixou a magistratura. E desde então a primeira vara vem sendo ocupada por juízes substitutos. Na segunda vara, o doutor Rafael é o juiz titular, mas por questões disciplinares ele está afastado por 2 anos. Então também está com um juiz substituto. O que acontece? Na primeira vara, que é o problema mais acentuado, algo mais grave, o que acontece? Passaram-se lá, doutor Danilo esteve lá, doutor Eric, doutor Andrew, tem um outro juiz que também esteve lá, esqueço o nome dele agora, que foi para Campos. Todos esses juízes que passaram, eles tentaram desenvolver um trabalho na tentativa de solucionar a questão. Agora eu acredito, melhor dizendo, que a questão é uma questão estrutural do Tribunal de Justiça. Eu vejo que não existe juiz exercendo como juiz substituto que venha a dar uma solução
para a vara. Por que isso? Porque o juiz, quando vem como substituto, ele é titular em alguma outra vara. Por exemplo, os atuais, o doutor Eric, que era de Araruama também, doutor Andrew de Saquarema, são cidades próximas, mas não tão próximas. Então nós temos o deslocamento destas comarcas até o juiz vir para cá. E o que tem acontecido? O juiz vem uma vez por semana. Tá? Então ele tem todo o acervo dos processos da comarca onde ele é o titular e tem mais o acervo de processos da nossa comarca. Acaba acumulando essas aí você pega uma primeira vara que tem uma atribuição, por exemplo, processos de ações possessórias, reivindicatórias, e aí você sabe que o nosso município é fértil nessas ações. Nós temos o juizado especial adjunto à primeira vara, nós temos processos de família e um acervo muito grande. E qual o problema também isso? Que de forma estrutural, os funcionários de gabinete, o juiz só tem onde ele é titular. Tá? Então o gabinete da primeira vara não tem funcionários fixos na comarca. Outra coisa que acontece na primeira vara, são 5 serventuários lotados na primeira vara. 3 deles estão no sistema home office por doença. Somente 2 funcionários presenciais. Nós temos estagiários, alguns estagiários que não suprem a necessidade do cartório. Na segunda vara, nós temos o doutor Danilo, que foi substituto na primeira vara, que agora está atuando na segunda vara. Acaba a parte mais pesada da segunda vara, seria a dívida ativa do município, porque a segunda vara trabalha com a vara que nós chamamos de fazenda pública. Todas as demandas em que o município e o estado estão envolvidos acabam sendo feitas na segunda vara. Só que dívida ativa, embora seja uma quantidade muito grande de processo, uma coisa que vai tocando, não tem grande procura. Por quê? Você vai ver uma ação onde tem uma liminar possessória, as partes que estão litigando estão num conflito sério. As ações de medicamentos são mais importantes, questões de prisão, que tem réu preso, mas esses processos que o doutor Danilo está tocando, o doutor Danilo conseguiu dar um movimento, colocar as coisas em andamento. Então, em relação à segunda vara, nós falamos até com uma certa alegria, tem andado bastante, tem nos surpreendido a segunda vara. A primeira vara é que nos demanda muita atenção. E infelizmente, a realidade é o seguinte: Juizado Especial de Búzios. Hoje, os colegas não estão mais propondo ações no Juizado Especial, porque leva mais tempo do que na vara comum. Tá? A vara civil, processos parados. A realidade é essa. Então, se o tribunal não analisar, não fizer uma revisão nesse estilo, nessa maneira de administrar as varas com o juiz substituto, nós vamos ter muita dificuldade. O cenário é muito difícil. E o que tem acontecido? O que isso acarreta? Acarreta que o advogado, imagina você que contrata um advogado para ajuizar uma demanda. Você contratou, assinou os documentos, distribuída a ação, passa 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses, 1 ano, 2 anos e o conflito não se resolve. O que acontece? O cliente perde a credibilidade no seu advogado. Isso é fato. Então nós temos, já aconteceu comigo, já aconteceu com vários colegas, de clientes pedirem para que a gente subestabeleça para outro advogado, achando que o outro advogado vai trazer a solução para o seu conflito. E nós sabemos que não acontece isso. Clientes insatisfeitos, advogados não recebem, processos que demoram, o advogado demora a receber, e isso tem acarretado um problema seríssimo para a advocacia. Nós temos assistido ao empobrecimento da advocacia.
Muitos advogados deixaram de advogar na nossa comarca, saíram, foram daqui para outras comarcas com mau movimento, voltaram para o Rio de Janeiro, porque a advocacia está se tornando algo difícil em Búzios. Entendeu? Existe outro caminho, muitos advogados estão deixando de fazer o contencioso, que é o da justiça, e estão buscando processos extrajudiciais, regularização de imóveis, uso capião, divórcio extrajudicial, inventário, para tentar fugir do fórum. Só que isso é algo, às vezes as pessoas pensam assim, a OAB está incomodada porque está mexendo no bolso do advogado. Não é só mexer no bolso do advogado, na questão da segurança financeira, da carreira do advogado. Isso atrapalha a cidade. Entendeu? Às vezes a gente ouve aí, Búzios é uma cidade difícil porque tem muitos problemas. É a realidade. Agora, quando a justiça não consegue dar resposta para os conflitos, é o que nós falamos, é entregar a jurisdição, o Estado juiz, o Estado não faz justiça a tempo, acontece duas coisas. Muitas vezes o cidadão tenta fazer justiça pelas próprias mãos, e outra coisa que acontece a cidade perde credibilidade. Você tem um imóvel para alugar aqui, você é um proprietário de imóvel. Você vai alugar o imóvel correndo o risco do inquilino não pagar e você tem que entrar com uma ação de despejo? Você já deixa o imóvel vazio. Ou se você vai alugar, você coloca um aluguel mais caro. No final, toda a cidade sente esse custo de uma justiça que não está respondendo aos anseios da sociedade de forma pronta. Entendeu? A questão da segurança jurídica. Hoje você vai fazer um empreendimento imobiliário, você vai no cartório, tira documentos, faz isso, mas a gente sabe de todas essas ações que envolvem propriedade em Búzios. Nós temos ação aqui em Búzios, nós temos áreas em Búzios que tem liminares bloqueando matrículas de imóveis, de centenas, de milhares de imóveis. Então está lá bloqueado no cartório imobiliário, ou não se pode transferir essas propriedades e as ações estão correndo na justiça. Isso traz uma dificuldade para a cidade, porque aquele empresário, na hora de investir em Búzios, avalia essas questões também. Então isso tem um custo para o desenvolvimento da cidade. A OAB não reivindica, não questiona essa situação que a Justiça de Búzios está vivendo, não é por uma coisa casuística, pensando somente no bem-estar do advogado. O advogado representa a sociedade. Quando os advogados estão sofrendo com a morosidade dos processos, quem está sofrendo é o cidadão. É o cidadão que contrata o advogado está sofrendo. Então nós temos que pensar junto ao tribunal o que pode ser feito. Nós tivemos naquele dia do evento, a doutora Alessandra, que estava em exercício da primeira vara, nós sugerimos um mutirão feito pela advocacia, com auxílio da advocacia, para tentar fazer um mutirão de conciliação, diminuir um pouco o acervo cartorário. Da mesma forma, junto aos processos de dívida ativa. Agora, isso é uma sugestão, ela também está analisando a possibilidade de auxiliar o juiz, doutor Andrew, vindo um dia na semana também. Então o doutor Andrew vem uma vez por semana e a doutora Alessandra poderia analisar essa possibilidade de vir um dia também. Mas isso tem que ser confirmado com a questão junto ao tribunal, também com a rotina dela na comarca onde ela atua, que é Araruama. Então, veja só, eu acredito que o tribunal deva analisar essas questões, e não é só Búzios, tá? Não é só Búzios, nós temos diversas comarcas com o mesmo problema. Por exemplo, agora acontecem coisas que a gente fica, que lamenta. Por exemplo, o tribunal estava com um concurso de serventuários em andamento, convocação de 500 vagas. Quando chegou, o tribunal contratou, efetivou 350 aprovados, restando aí 150 aprovados, aguardando a fila de espera para ser nomeados. O que aconteceu? O tribunal chegou ao final do prazo de validade do concurso. O tribunal poderia ter tentado renovar este prazo, mas não fez.
Então nós temos uma carência, mais do que carência, é deprimente até, uma falta de serventuais no tribunal. E o tribunal deixou passar a oportunidade de nomear mais 150 concursados aprovados. Então a gente tem que ver qual é a posição que o tribunal está tomando na realização dessas políticas, porque é gestão, né? O tribunal ele atua como administrador. Ele tem que, não serei eu a dar a saída para o tribunal, o caminho que o tribunal tem que adotar. O Tribunal do Rio de Janeiro é dotado de desembargadores de grande qualidade profissional, pessoas preparadas, e o tribunal tem que chegar a uma solução para isso. Tá? Não é possível que isso continue. É algo assim que está afetando a saúde física, a saúde mental, a questão financeira da advocacia. Tá? A gente está tendo essa atuação da justiça, isso vai afetar no exercício da advocacia daqui para frente. Isso aí não tenho dúvida. Mas o tribunal tem que achar uma solução para essa questão. Nós não podemos continuar com uma justiça desse jeito. Imagina só, a maioria das pessoas trabalham 5 dias na semana. Imagina uma vara em que o juiz é titular, ele trabalha todos os dias ali. Ele chega, faz audiência, faz despacho, faz reunião com os serventuários, porque um cartório é complexo. O juiz tem que estar ali botando as pessoas para trabalharem, dando missão, orientando, dizendo como é a forma que ele quer que trabalhe. Aí o juiz, ele chega aqui uma vez por semana. Ele não conseguiu fazer equipe, ele não consegue fazer uma equipe. E falta com isso subordinação, falta com isso essência de trabalho, entendeu? É algo que a gente tem que analisar, que se um juiz que está ali todos os dias tem dificuldade para manter o seu cartório funcionando, imagina um juiz que chega uma vez por semana. E aí tem problema de relacionamento com o servidor, não tem jeito. Tá? Esse é um ponto bem, assim, curioso, né? Interessante, assim, para a gente abordar, porque a população em geral, né, não sabe como que funciona essa coisa do dia a dia, da administração, né, de uma comarca, né, enfim. O senhor pode explicar assim, um pouco mais detalhadamente como é que funciona isso? Olha só. O senhor já estava explicando, mas... como é que funciona? O cartório tem lá o número de funcionários. Você entra com o processo. Hoje o processo é eletrônico. Uhum. Eu vou desligar aqui o celular para não... Certo. Hoje o processo é eletrônico. O processo eletrônico não tem mais papel. O advogado, ele, quando vai dar entrada na ação, ele preenche todos os dados de cadastro, nome das partes, identidade, CPF, endereço, nome da mãe, nome do pai, todo o cadastro das partes. Qualifica também os seus dados. Tem uma relação de ações, não é uma coisa até complicada, é algo chato para fazer. A gente que é mais antigo até apanha na hora de fazer isso. Então você tem que classificar o tipo de ação, você vai cadastrando lá, valor da causa. Tem a greve para recolher, que as custas judiciais também é outro problema aqui. Não sei se você sabe, o Tribunal do Rio é o segundo tribunal do Brasil com as custas judiciais mais caras. A Justiça do Rio de Janeiro é caríssima. Então você lança aquele processo, cadastrou, junta os documentos em PDF, junta a procuração, tudo em arquivos, deu entrada. Mas não é a máquina que vai despachar, precisa de um serventuário para dar o comando, para analisar, para ver se aquilo ali está certinho. Vai processar, tem que ter uma certidão de custa, saber se tem pedido de gratuidade de justiça. É o que nós chamamos de processante. O processante vai analisar e vai processar aquilo ali. E faz uma certidão, se houve requerimento de gratuidade, se não houve, se as custas foram recolhidas devidamente, se tem os documentos mínimos para o andamento da ação. E aí vai para a conclusão do juiz. E depois vem com o andamento. Então, nós temos isso é o início do processo. Aí tem que sair
ordem de citação da outra parte. Aí sai um expediente para digitar a citação. É o outro serventuário que faz. Vai citar, tem que ir para o oficial de justiça. Aí a outra parte é citada, outra parte contesta, junta a petição, junta documentos. Aí vai ter audiência. Uma audiência, para ser realizada, tem que ser preparada, porque tem testemunhas, entendeu? No caso civil, é mais simples um pouco, porque o próprio advogado toca e informa as suas testemunhas, mas tem a preparação da audiência, tem agenda, às vezes tem perícias para ser feito naquele processo. Então, é algo que é complexo, não é simples. Entendeu? Então, tem que ter alguém tocando ali. E, infelizmente, o que a gente percebe é que o tribunal acha que, pelos processos serem eletrônicos, vai se demandar menos a necessidade de profissional, de pessoa, para estar fazendo aquilo. E é um engano do tribunal. Muito interessante essa explicação. Vamos continuar com ela. Daqui a pouquinho vamos fazer uma pausa breve para o apoio cultural e já retornamos com o Dr. Osmar. Invista também em seu sorriso. Dr. Anderson de Matos Gomes, cirurgião dentista especialista em implantodontia. Clínico geral atuando em endodontia canal, prótese e consertos, dentística restauradora, cirurgia. Contato 22 9 98 34 02 72. Avenida 2, número 55, loja 11, condomínio Germa Mall, Búzios Manguinhos, próximo ao supermercado Princesa. Potente e destruidor, o crack provoca dependência muito rápido. A pessoa que usa crack, mesmo que poucas vezes, corre risco de sofrer sérios problemas. Tremor muscular, infarto, degeneração dos músculos do corpo, paranoia, alucinações, morte. O crack devora tudo que você tem, a começar pela cabeça. Olá pessoal, sou o Délio da Casa Feliz, uma loja sensacional com vários artigos de decoração para sua casa, escritório, enfim. Espero sua visita aqui no centro de Búzios, na rua Manuel Turíbio de Faria 202. Vem pra cá! Muito bem, pessoal, estamos de volta, hoje com o Dr. Osmar Barbosa, presidente da OAB aqui de Búzios. Então, Dr. Osmar, o senhor, eu não errei seu nome não, né? Não, tá perfeito. Osmar Barbosa. Então, seguimos aqui com o Dr. Osmar, o senhor falava sobre essa questão das dificuldades, né, que são criadas pela falta dos serventuários, né, e por conta dessa problemática toda que existe, apesar de termos processos eletrônicos, mas ainda, né, é um engano pensar que não existe a presença do ser humano nesse processo todo, né? É verdade. Afinal de contas, tem todos esses detalhes que o senhor explicava. Então, eu peço que o senhor dê continuidade nessa explanação. E aí eu acho que talvez seja um equívoco de estratégia do tribunal. Se eu estiver enganado, eu peço desculpas à presidência do tribunal em relação a isso. Mas o que eu tenho visto é que me parece que é uma nova tendência do tribunal achar, em função dos processos eletrônicos, que a presença dos serventuários está sendo descartada. E não é assim. Como eu te falei, o processo eletrônico demanda a participação do serventuário. Tá? Então, e além de tudo, o serventuário, hoje nós falamos muito da inteligência artificial também, isso aí é outra questão que os tribunais estão aderindo a essa questão da inteligência artificial. Até um parênteses, teve um fato aí que o juiz deu uma sentença
se utilizando da inteligência artificial, e a inteligência artificial inventou uma jurisprudência inexistente. Nossa. E depois a parte vencida foi questionar e verificou que aquilo ali não existia. Então, nós sabemos da existência da inteligência artificial, os tribunais superiores, até o STF, está fazendo uso de alguma forma de inteligência artificial. Se a gente tiver oportunidade, até eu falo nisso. Mas nós não podemos esquecer que tem a relação humana. A justiça, ela trata de relações humanas. As partes que estão litigando é uma relação humana, é um desentendimento entre pessoas que foi levado ao Estado juiz, para decidir quem é que está com razão. E tem o trato do serventuário, além da questão processual, tem o trato do serventuário com o advogado no balcão, tem o trato do serventuário com as partes, que as partes também podem chegar no cartório do fórum e perguntar, ter acesso aos seus processos. Tá? Então, a função do serventuário é fundamental. E o que nós temos percebido também é que o serventuário tem sofrido tanto quanto os advogados. Você pega, eu falo serventuário, eu também estendo ao juiz. Porque o que acontece? O serventuário está ficando doente. Eu citei que nós temos na primeira vara 3 serventuários em um sistema de home office. É a tensão que está existindo. A relação é uma relação conturbada, de desgaste. Ninguém quer trabalhar em um local e ser cobrado 24 horas. E às vezes as pessoas chegam lá com seus processos se arrastando, não chegam de forma educada, com certeza. Os advogados, eu tenho certeza que os advogados chegam de uma forma mais polida. Com raras exceções, nós temos o trato, sabemos que os serventuários estão ali colaborando com o processo judicial. Mas as partes muitas vezes chegam questionando de forma deselegante, deseducada. Então isso está criando um problema nos próprios serventuários. Eu tenho certeza que se o tribunal fizer uma análise da sua estatística de serventuários que estão se afastando do serviço por questões de depressão, questão de ansiedade, é muito grande. Tá? Então o tribunal tem que rever essa questão. Outro ponto também, e que aí não é uma crítica contra os magistrados, é uma leitura da realidade. O tribunal exige, para que o magistrado receba o adicional por acumulação, que ele atenda, que ele cumpra 30% do que o juiz titular faria naquela comarca, se tivesse um juiz titular. Aí, Renato, eu falo para você, você acha que nós podemos nos contentar com uma prestação jurisdicional 30% do ideal? Acho que vai fazer falta, né? Vai dar problema, não vai? E aí eu tenho certeza que tem magistrados que fazem mais do que 30%. Tá? Mas eles, para fazerem mais do que 30%, eles estão trabalhando muito mais horas, eles estão se desgastando, eles estão ficando doentes também. Então, o tribunal tem que dar uma solução para isso. Algo tem que ser feito, tem que ser pensado para se resolver essas questões. E, doutor Osmar, esses problemas todos, né? Toda essa questão que o senhor fez essa explicação, esses problemas eles se originam por quê? O que leva a todos esses problemas? Tem vários aspectos. Tem um aspecto que eu interpreto, que é uma questão cultural. Primeiro, a transformação de todo e qualquer conflito em algo judicial. E isso é uma questão de cultura da sociedade. Existem situações que não precisavam ir para a justiça, mas o cidadão leva aquela demanda para a justiça. Então, meios de solução de conflitos, através da mediação, da arbitragem, isso aí ajudaria muito tirar processos do cartório judicial da comarca do fórum. Nós temos uma questão também do crescimento da população. Quanto mais pessoas morando naquela cidade, mais conflitos, mais processos. E nós temos também a forma
de formação, a maneira de formação dos juízes. Se você analisar um concurso para magistratura, é um concurso muito difícil. Um concurso de magistratura estadual, o candidato para fazer o concurso, ele faz um concurso aí de 15 disciplinas. E não é um concurso fácil, é um concurso dificílimo. O candidato tem que ser profundo conhecedor dessas 15 disciplinas. A gente assiste aí a abertura de concurso, abre, vamos dizer, 40, 50 vagas para juiz. No final de aprovados, tem 18, 20, sobra vagas. E isso é um problema, porque além do concurso difícil, tem o tempo das etapas do concurso. Tem a prova objetiva, tem a prova discursiva, tem a prova oral, tem a prova de sentença. Até o candidato estar efetivamente aprovado em condições de tomar posse, leva um tempo. E ainda tem o curso de formação na escola da magistratura. Então, se você abre um edital hoje para suprir a carência de 50 vagas de juiz, você pode, eu acredito aí que pelo menos um ano se leve para ter pessoas aprovadas naquele certame em condições de tomar posse. Tá? E a gente analisa também a questão, o juiz empossado hoje, vamos dizer que ele vá para uma vara única, que tem muitas cidades que tem vara única. O juiz vai analisar, processar, sentenciar processos de toda a natureza. Ele vai julgar processo criminal, processo civil, processo de família, inventário. Eu costumo falar que talvez fosse uma solução para esse problema, fosse fazer uma prova de magistratura. Isso é ideia minha, tá? Não estou defendendo uma ideia em nome da advocacia, uma coisa que às vezes eu penso que poderia ser assim. Por exemplo, você poderia fazer vagas para magistratura por áreas. Olha, eu quero ser juiz criminal. Eu quero ser a minha vida toda juiz criminal, porque eu sou apaixonado pela justiça criminal. Então, camarada, se faria uma prova com uma atenção mais direcionada a esta área criminal, claro que assuntos como direito constitucional, administrativo, teria que fazer parte dessa prova. Mas você enxugaria um pouco o edital, faria um edital específico. Olha, o cara vai ser juiz criminal. Não adianta ele amanhã, se ele quiser ser juiz de vara de família. Se ele for querer ser juiz de vara de família, ele vai ter que fazer uma outra prova para se qualificar para ser juiz de família. Então você faria uma prova um pouco mais simples para juízes criminais, uma outra prova para juízes de família, outra prova para juízes cíveis. Talvez isso poderia ter um preenchimento mais rápido das vagas da magistratura. Isso, como eu disse, é uma ideia minha. Não sei se isso vingaria. Ou diante de situações de crise, eu acho que nós poderíamos pensar nessa questão também. Tá? E nós temos outro problema. Eu gostaria até que o tribunal fizesse isso, uma análise dos casos em que os juízes estão deixando a magistratura. E é o emprego dos sonhos de muita gente. A carreira de juiz, além da questão financeira, do salário, tem toda uma questão de importância, de relevância, de status da carreira. Mas nós temos diversos juízes que largam a magistratura para fazer prova para cartório, para ser tabelião. Isso é uma realidade. Por quê? O juiz dedicado, trabalhador, está limitado a um teto do serviço público. Enquanto ele, titular de um cartório, tem cartório que paga 300 mil, 500 mil, 1 milhão. Isso é o salário? Porque o tabelião, ele é um delegatário do serviço público, mas ele é como se ele fosse um empresário. O cartório de Búzios, por exemplo, que é um ofício único, que é RGI, tabelionato de notas, faz escritura, faz procuração, registros imóveis, registro civil, certidões de interdições e tutelas.
tudo você paga. Uma certidão de interdições e tutelas é R$140, uma certidão de ônus reais R$120. Cada vez que você compra um imóvel, você tem que tirar uma certidão. Tem as escrituras, tem os emolumentos para registro de um imóvel. Então, não tem limite de salário. Nossa. Inclusive, o titular de cartório é uma carreira que ele vai se aposentar pelo INSS, ele não se aposenta pelo regime do tribunal. Os funcionários que trabalham no cartório são seletistas, tem uma relação de trabalho com aquele tabelião. Tá? Como então, um empresário. É um empresário setor privado. É privado. Então ele não tem limite de salário. O horário dele é mais flexível. Ele pode não estar todo dia na sua serventia. Ele nomeia substitutos que o representam. Então nós perdemos, eu tenho certeza, Renato, que nós perdemos muitos magistrados para os cartórios. E eu tenho assistido também na internet, talvez você tenha visto, magistrados deixando de ser magistrado para trabalhar como coach, para dar treinamento para advogado, para fazer cursinho. E eu não tenho acesso a essas estatísticas, mas eu acredito que seja um número significativo. Então, tudo isso, juntando tudo isso, nós temos o problema que nós estamos vivendo. E em ano de eleição, nós ainda temos um juiz que é tido como juiz eleitoral. Nós temos eleições de 2 em 2 anos. Nosso juiz eleitoral é o doutor Danilo. Então ele é juiz em Araruama, ele é juiz da 2ª vara, substituto, e ainda vai ser o juiz eleitoral. Imagina o trabalho desse magistrado. Analisa para mim. É dificílimo isso. É dificílimo. Ele não deve nem estar dormindo. Agora, a partir de agosto, as convenções partidárias, eleições de final do ano, não vai nem dormir. Doutor Osmar, há alguns momentos atrás, no nosso bate-papo, o senhor fez a observação de que os problemas que nós temos aqui com relação ao setor judiciário em Búzios não é apenas Búzios que tem esse tipo de problema, né? Infelizmente. Então, assim, não é um privilégio, né? Não é um privilégio de Búzios. E qual tem sido o senhor pode falar um pouco de como tem sido a atuação da OAB aqui na cidade para tentar solucionar ou amenizar, né, ajudar com essas questões? A questão é tão séria que a OAB do Rio de Janeiro, nós chamamos de seccional do Rio de Janeiro, criou uma comissão de celeridade processual. E essa comissão é tão importante que a nossa presidente dessa comissão é a atual vice-presidente da OAB Rio de Janeiro, que é a doutora Ana Basílio, que possivelmente será a futura presidente da seccional. Ela vem candidata a presidente. Então a doutora Ana Basílio, ela viaja o Rio de Janeiro semanalmente em todas as comarcas. E nós temos uma divisão de estrutura de OAB, nós somos 63 subseções. Então ela vai em apoio aos presidentes. Ela esteve aqui no ato que nós fizemos, a doutora Ana Basílio. Então ela viaja, vai visitando as comarcas e visita os fóruns. E a OAB, ela faz essas visitas, faz um levantamento das informações das comarcas. A vara tal está ruim, precisa criar uma vara criminal, precisa isso, precisa aquilo. E esse nosso trabalho é um trabalho de cooperação com a Justiça, com o Tribunal de Justiça. Porque nós levamos para o Tribunal de Justiça, através desta comissão, a reclamação, o que está acontecendo diariamente nos foros. Então a doutora Ana Basílio está em constantes reuniões com a presidência do tribunal, com o desembargador corregedor, buscando solução, sugestões para se chegar a uma solução. Tá? Então a OAB ela é muito atuante nisso. Se você puder verificar os sites da OAB, você está lá toda semana, a doutora Ana Basílio viajando o Rio de Janeiro para dar um apoio às subseções na tentativa de solução dessas questões. Algumas situações, algumas comarcas, nós tivemos a solução. Varas sendo criadas,
Talvez aqui em Búzios o ideal fosse ter somente uma vara criminal, uma criação de mais uma vara criminal, mas é o que eu te falo, não tem juiz para primeira e segunda vara, vai ter juiz para criar mais uma vara. Entendeu? Então, a OAB tem sido diligente nessas questões. Eu mesmo participei com a doutora Ana Basílio de 2 reuniões com o Corregedor-Geral de Justiça, desembargador Corregedor-Geral, e uma reunião com uma assessora, uma juíza assessora da presidência do tribunal. Tá? São pessoas educadíssimas, que nos atendem muito bem, que ouvem a nossa colocação, mas aqui vai o desabafo de um advogado velho. Eu tenho visto pouco resultado. Tá? Pouco resultado. E o que me preocupa, Renato, muitas vezes, eu já estou com 30 anos de advocacia. Tem colegas que fizeram 50 anos de advocacia. Eu confesso para você, eu não vou chegar a esses 50 anos de advocacia, porque já estou cansada. Isso cansa a gente. A gente tem que falar o óbvio, questionar o que não precisava ser questionado. Isso vai cansando a gente. Mas eu fico muito preocupado com a jovem advocacia. Com o jovem advogado que está entrando no mercado de trabalho agora, que não tem um nome feito, não tem uma clientela feita, e acaba tendo que se sujeitar a situações difíceis da advocacia. Isso é o que eu te falei lá mais cedo, que eu te falei. Isso está interferindo no exercício da advocacia, na profissão da advocacia, está acarretando um empobrecimento da advocacia. Entendeu? Então, a nova advocacia hoje, que está tendo que pagar aluguel de escritório, pagar funcionário, se estabelecer, não está tendo condições. E aí entra, quando você me perguntou o que a OAB tem feito em relação a isso. Eu sou um defensor do sistema OAB. A gente costuma dizer que nós dirigentes somos homens e mulheres de ordem, da ordem dos advogados. Nós não recebemos salários para ocupar os cargos, nós trabalhamos, é um trabalho voluntário, uma coisa que é de paixão da gente. E você vê o seguinte, hoje a OAB, a nossa sede aqui, a nossa sede era no Porto da Barra, um aluguel caríssimo. A estrutura ali era uma estrutura voltada para restaurante. O Clemente, quando fez aquilo ali, fez voltado para restaurantes. Então não era algo bem adaptado para a OAB, embora a sala da presidência fosse uma sala voltada para o mar, algo lindo, mas não dava o conforto para a advocacia buziana. Então a primeira coisa que nós fizemos quando eu tomei posse foi conseguir um outro local. Nós saímos de lá, fomos para o centro. E hoje nós temos lá na nossa sede 2 escritórios, mas além da área de peticionamento, a área de atendimento de administrativo, nós temos 2 escritórios modelo pronto. O advogado hoje, e aí a OAB teve que fazer isso, identificando essa fase de carência, de necessidade, a OAB criou escritório compartilhado. Hoje o advogado não precisa ter escritório físico. Ele usa a agenda na OAB, liga para lá, agenda, dia tal, hora tal, ele atende o seu cliente naquele escritório, vai lá ter computador, impressão, xerox, cafezinho, água gelada, banheiro limpo e a manutenção feita pela OAB. Então nós tivemos que fazer isso. E isso foi geral em todo o estado. O número de salas de compartilhamento que foi criado no Rio de Janeiro foi algo bastante significativo. Nosso presidente Luciano Bandeira, ele enxergou isso e foi um compromisso da administração dele e da doutora Ana Basílio. Então nós temos hoje, em cada sede da OAB, você tem um espaço para o advogado atender seus clientes. Isso é porque a pandemia foi muito dura para a advocacia. Muito dura. Nós tivemos aí que fechar os escritórios, um tempo muito grande sem poder atender, a justiça parada, as coisas não aconteciam. Então, houve empobrecimento da advocacia, infelizmente. E o advogado, para retornar, precisou da ajuda da OAB. E, graças a Deus, a OAB esteve atenta a isso e fez essa medida de acolhimento, de atenção para o advogado. Claro que tem pessoas que reclamam.
claro que tem colegas que são contra a administração do Luciano e da Ana Basílio, porque a administração não é fácil, né? As pessoas que se colocam à disposição de estar servindo aquela coletividade, muitas vezes são mal interpretadas, não tem o apoio da categoria, que isso é outra questão também. Mas a OAB, tentando uma maneira de solucionar essas questões da advocacia, também fez essa questão dos escritórios compartilhados. Mas, claro que não é o suficiente. Tá? Então, você viu como essa questão da justiça, quando você fala assim, a justiça de Búzios não está andando, a primeira vara está sem juiz, a segunda vara está sem juiz. É uma questão muito complexa. E eu, no vídeo que eu fiz, convocando as pessoas para participarem do nosso ato, eu deixei bem claro. Não há aqui uma reclamação contra os magistrados, nem contra os serventuários. Todos nós somos parceiros nessa busca de fazer uma justiça mais rápida, uma justiça mais humanizada, de algo que dê ao cidadão o sentimento de justiça. Porque se você, analisa comigo, se você tem um processo, você entra com um processo, se aquele processo leva muito tempo para ter uma solução, quando sai a sentença, você não se sente, você não acha que teve justiça, porque você já sofreu muito ao longo daquele processo. Então a justiça tardia não é justiça. Isso interfere na vida das pessoas, tá? Mas a gente tem esperança que isso de alguma forma venha a melhorar. A gente espera que pessoas, eu tenho certeza que tem pessoas na justiça, na estrutura do tribunal, que são pessoas que estão se dedicando de forma grandiosa para se chegar a uma solução disso aí. Eu não sei quando é que isso vai acontecer, tá? Mas eu espero que a gente possa ter uma solução desse problema. Muito bem. A gente agradece a sua presença. Esse papo com certeza fica aqui registrado um conteúdo muito interessante, né, para o nosso público. E para a gente finalizar, é claro que o senhor fica à vontade para abordar qualquer ponto que a gente ainda não tenha falado, mas que o senhor julgue que é indispensável, né, que a gente não possa deixar de falar, mas eu vou lhe perguntar também sobre um ponto que a gente ficou de tocar, né, que é essa questão da campanha de doações que a OAB está fazendo aqui em Búzios para as doações lá para o Rio Grande do Sul. Se o senhor quiser falar de algum ponto antes disso, fica à vontade. Tá, vamos falar dessa questão aí, que é de grande importância, né? Eu falei com alguns colegas porque para você fazer uma campanha de doação, o que acontece? Às vezes falta adesão, envolvimento, mas essa crise que aconteceu no Rio Grande do Sul, ela tem sido divulgada pelos órgãos de imprensa e está sendo algo que está impactando as pessoas, né? A gente ouve depoimentos de famílias que perderam seus filhos, de pessoas, bombeiros, resgatando crianças e vendo corpos de bebês flutuando, vendo famílias desalojadas. Isso aí sensibiliza todo mundo. E esse caso particularmente, a gente tem que ter um engajamento, não é um engajamento para ser feito agora no mês de maio, mês de junho, é um engajamento que a reconstrução daquele estado vai demandar tempo. Então nós temos que criar uma cadeia de coleta de donativos, algo que venha ser efetivado mês a mês. Nós temos que estabelecer uma estrutura que seja capaz de estar levando para aqueles irmãos do Sul um mínimo de subsistência. Falta água, falta roupa, e a temperatura naquele estado é fria. Então a OAB, no sistema nacional da OAB, criou esses pontos de coleta. A OAB, que funciona no centro aqui de Búzios, está coletando esses donativos,
Tá? É importante frisar também o que algumas pessoas já estão frisando aí na internet. Se você for doar pares de sapato, de alguma forma, um preso no outro, com fita durex, doar roupas que estejam em condições de uso, não é aquilo que você jogaria no lixo, né? É algo que vai servir para uma pessoa utilizar realmente. São nossos irmãos, a gente não está descartando, jogando o que era para jogar no lixo, vai mandar para lá. Então a gente tem que ter atenção disso, de identificar as roupas, separar roupas. Eu estava vendo uma matéria na internet que é interessante, que às vezes você, com boa vontade de dar, você separa os sapatos. Mas aí, quando aquilo se junta no mundo de sapatos, se perde os pares. Eles estavam tendo dificuldade de juntar os pares. Então a pessoa na internet passava uma fita durex nos pares de sapato para chegar lá e não se perder. A gente tem compra lá o saco de lixo preto no mercado e bota tudo dentro. A pessoa estava ensinando, não faz isso, porque vai ter que ter alguém para abrir. Então, quando você for fazer a doação, bota lá em sacos transparentes, possivelmente identificado, número de sapato, bota o número de sapato. Se é roupa feminina, bota uma etiqueta dizendo que é roupa feminina. Se é roupa infantil, qual o número, qual a idade daquela roupa para criança. Porque imagina só, chegar aquela quantidade de donativos num estado que está destruído, a quantidade de pessoas que terão para classificar essas doações. Então a gente tem que pensar nisso também, de facilitar a logística no recebimento destas doações. Então nós vamos fazer uma identificação. Eu peço que as pessoas já mandem identificar número de sapato, como eu falei, se é masculino, se é feminino, se é infantil. E nós estamos recebendo essas doações. Não vai ser algo momentâneo. Nós estaremos aí até o final do ano, diante da minha administração, eu estaria de frente desse recebimento desse material, mas com certeza, como eu disse, é algo que nós teremos que fazer por um bom tempo, para poder dar o suporte para aqueles nossos irmãos lá do Rio Grande do Sul. Perfeito, perfeito. Realmente uma orientação muito, muito oportuna e necessária, né? Realmente, o que menos estão precisando lá é ter mais trabalho, né? Trabalho já tem de sobra. A gente precisa facilitar as coisas, né? E algo que, vou ser sincero, eu não tive essa ideia. Eu vi uma pessoa falando isso, né? Você doa e os pares de sapatos se perdem. Pois é. Então não serviu a doação. Tem que ter esse cuidado realmente de não querer doar aquilo que na verdade você ia jogar fora, né? Porque aí realmente você não está ajudando. E ter esse cuidado de mandar tudo organizado, identificado, né? Realmente é importantíssimo. Bom, doutor Osmar, lhe agradecer mais uma vez, um prazer, uma honra. E se quiser dar uma olhada na sua pauta e ver se tem algum ponto que a gente não tocou, que o senhor não queira deixar de fora, por favor, fique à vontade. Eu queria só passar também, porque a OAB, como eu falei, ela é uma entidade que é uma entidade essencialmente de classe, de fiscalização do exercício da advocacia, de apoio ao exercício da advocacia, mas a OAB ela exerce um papel constitucional de auxílio da justiça, e nós somos requisitados muitas vezes a fazer parte dos conselhos municipais da nossa cidade. Então a OAB tem conselheiro no Conselho Municipal de Saúde, Conselho Municipal do Meio Ambiente, Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, Conselho de Contribuintes. Então, todos os segmentos da nossa administração, nós temos representantes da OAB. Estes representantes, eles funcionam como conselheiros, por trabalharem no conselho. Também é um exercício gratuito, não existe nenhum tipo de remuneração, mas os nossos conselheiros, eles servem para auxiliar aqueles conselhos na tomada de decisões. Tá? Então, se a gente ouviu aí, ano passado, teve o Conselho Municipal do Meio Ambiente, que possui grandes recursos financeiros. A OAB foi chamada lá, através da sua conselheira, para fazer relatórios, para auxiliar na tomada de algumas decisões. Então, a OAB está presente nesses conselhos. Isso é importante,
porque além de levar para os conselhos o olhar técnico profissional do advogado, do intérprete da legislação, da lei, ele está levando também a questão do cidadão, né? Porque o advogado está inserido na sociedade, está ali vivendo, e nós temos algo que nos dá uma satisfação muito grande, é poder atuar em parceria da administração pública em relação a esses conselhos. E você vê, vamos dizer, o Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, questão dos conselheiros tutelares, a eleição dos conselheiros tutelares foi uma eleição proposta e conduzida pelo Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, a adoção de medidas públicas nestes segmentos. Nós temos a oportunidade de fazer parte, de dar opinião, de estar elaborando propostas, e são temas muito, muito interessantes. A questão do Conselho Municipal da Saúde. Todo mundo, são temas de grande relevância, né? Que interferem na vida, no dia a dia da vida do cidadão. Então, a OAB também está presente nestes conselhos. É algo que nós fazemos com muito carinho, muito amor. Eu quero também agradecer aos nossos conselheiros, que eu não vou dar nome, porque são muitos conselheiros, eu não quero esquecer o nome de algum. Mas todos os nossos conselheiros que exercem a função junto ao conselho, eu quero agradecer a eles pela dedicação, pela forma como tem conduzido e levado o nome da nossa instituição junto a esses conselhos. É algo que nos dá satisfação de poder saber ao final da nossa administração que nós contribuímos de alguma forma para a nossa cidade. Nós temos também participação no Conselho de Segurança Pública, tá? Que aí analisa as questões de segurança, o porquê do número de casos de violência tá aumentando, que é algo também que tem uma complexidade, tá? Se faz os questionamentos por que Búzios tem vivido momentos de conflito. Nós estamos vivendo ultimamente, não sei se você se recorda, uns 3 meses atrás, eu acredito, que houve um homicídio lá em Maria Joaquina, que eram membros parece de uma quadrilha de sem-braças, que estaria tentando tomar o controle do movimento de drogas lá em Maria Joaquina, e que com a morte desse líder, a Maria Joaquina mandou fechar Maria Joaquina, fechar a Rasa. Nós tivemos as portas dos comércios na Rasa fechados. Sim. Então tudo isso tem um envolvimento, tem uma questão, e a OAB está participando disso. Tá? A questão de casos de homicídio contra as mulheres. Nós tivemos o homicídio de uma colega advogada que foi brutalmente assassinada, teve seu corpo carbonizado dentro da sua casa por um ex-companheiro dela. A OAB participou desde o início das investigações, a equipe que estava lá à época na delegacia trabalhou, foi eficiente, conseguiu identificar o autor do crime. Nós, inclusive, fizemos um elogio coletivo para toda a equipe da delegacia, encaminhamos à Secretaria de Segurança Pública. Mas nós temos um caso de um homicídio que não tivemos resposta. Um caso de uma senhora que foi morta dentro de um hostel, ali no centro de Búzios. Foi assassinada, teve seus pertences roubados, e a condição daquele... Eu acompanhei o início das investigações, ficou algo conturbado, porque você pode entender, Renato, hoje um hostel em que os quartos não têm porta, a convivência é algo meio... como é que eu vou dizer? Os relatos que foram tidos ali, consumo de droga, de bebida, e acabou tendo um homicídio dentro desse hostel. A senhora chamada Leonor. Até hoje nós não conseguimos resposta para esse crime.
Eu lembro de ter ouvido falar desse caso, Então, sim. são coisas que... mas o que tem a OAB? A OAB tem a ver com isso. Tecnicamente, a princípio, se você fizer uma leitura superficial, não tem. Mas nós participamos do Conselho de Segurança, e nós temos que, de alguma forma, como instituição, primeiro zelar pela nossa cidade, né? Claro. Buscar o melhor. Então, às vezes, a gente faz questionamento. Eu, por exemplo, participei de uma reunião na Câmara dos Vereadores, em que o prefeito estava, na época, o comandante Madureira, tenente Madureira, estava. Eu fiz um questionamento ao tenente. Claro que a gente tem que enaltecer o trabalho daquela pessoa. O tenente Madureira é um policial militar dedicado, tem algo que valoriza a carreira dele, que ele foi soldado, foi praça e depois conseguiu chegar ao oficialato. É um policial conhecedor da rotina. Mas eu perguntei para ele: tenente, como é que o senhor quer fazer segurança em Búzios, tendo a função da polícia militar, a função de uma polícia ostensiva, quando nos últimos anos a gente só tem visto o contingente da polícia militar diminuir? Eu botar aí 10 anos, 15 anos atrás, Búzios era uma cidade super policiada. Tínhamos viaturas rodando a cidade o tempo todo. O dia todo você via viatura da polícia militar. Hoje eu te pergunto, ao andar na cidade, você vê viaturas da polícia militar? Eu acho que você vê poucas. Mesmo com o projeto de um policiamento aí, dos policiais em hora de folga. Então eu tenho certeza que eu falei para ele que o número de policiais que ele tem em mãos, eu não me recordo agora, tá? Não vou ser leviano em falar um número que pode não ser o correto. Mas ele falou lá na hora, eu falei: tenente, se o senhor pegar esses homens que tem que tirar folga, o senhor não consegue fazer um policiamento ostensivo. Isso talvez seja um problema na nossa cidade. Policiamento ostensivo. O delinquente, o bandido marginal, quando vê a circulação de viatura, ele fica inibido a fazer a prática do crime. Tá? Outro ponto que eu falo sempre: 190. Você já ligou para 190? Já. Para emergência da PM? Faz tempo, mas já liguei. Na época, sim. Na época, Eu não vou fazer isso. Mas se eu pegar meu telefone e ligar 190 aqui, vai chamar e ninguém vai atender. Eu acredito. Não atende. Não atende. Então nós temos problemas estruturais na nossa segurança pública. Eu não vou entrar no mérito para não ofender empresários disso ou daquilo. Mas a nossa segurança pública está deixada de lado. Entendeu? O número de policiais militares é muito abaixo do que deveria ser. Polícia Civil de Búzios, meu Deus. Eu sou amigo de vários policiais, pessoas dedicadas, policiais que se doam na sua missão de policial civil. Algum tempo atrás, delegacia vazia, sem contingente. Entendeu? Então, isso tudo para uma cidade como Búzios, a gente não poderia estar vivendo isso. E isso reflete na questão dos números de segurança, de violência, tráfico aumentando, homicídio aumentando. Agora, claro que nós temos bons policiais que estão aí no trabalho, no dia a dia, para fazer o melhor. Entendeu? E eu tenho certeza que eles sabem o caminho. Agora, talvez esteja faltando um pouco de vontade política. E às vezes fala: o prefeito tem que fazer. O prefeito, a equipe de segurança do prefeito, que é a guarda municipal, não tem atribuição para fazer esse tipo de segurança pública. A atribuição da guarda municipal é de vigilância e proteção, a princípio, dos órgãos públicos, dos prédios públicos, das escolas, do hospital, dos postos de saúde, da prefeitura, o auxílio no controle de trânsito, né? Mas aquela questão propriamente da segurança pública, da prisão, claro que se o guarda municipal estiver numa via pública e vê o flagrante delito, ele vai atuar. Mas não é ele essencialmente que tem essa missão.
Mas a OAB está presente nesses pontos, está buscando dar sugestões, e nós amamos Búzios, né? Nós escolhemos a cidade de Búzios para morar, para viver. Então tudo que se trata de melhoria para a cidade, nós buscamos participar. Até um gancho nessa aí, semana passada, o Otavinho, arquiteto, me ligou, falou: irmã, eu preciso estar falando com você, com o presidente da OAB, porque o plano diretor já deveria ser revisto. O Ministério Público entrou com um procedimento para obrigar que a prefeitura faça a revisão do plano diretor. E aí o plano diretor é a base da legislação que trata do desenvolvimento da cidade. E eu estava trazendo para mim a questão do trânsito na cidade. Aí você pergunta, o que a OAB tem a ver com o trânsito da cidade? Que eu te falei, numa fria leitura, nada. Mas se você observar que o plano diretor tem uma previsão de revisão de tantos em tantos anos, e que esta revisão não está sendo feita, está contrariando o que estabelece a lei, aí você já começa a pegar o gancho, porque que a OAB tem interesse nisso. Então, o Otavinho está com uma proposta dentro de uma visão de cidade que ele tem, de fazer uma proposta da mudança viária, da circulação. Ele falou: irmão, todo mundo sabe disso, nós hoje levamos um tempo absurdo de circulação do centro até o pórtico. Se você fizer isso na parte da manhã, entrando na cidade, na parte da tarde, saindo do centro, você leva 1 hora para cruzar. Tem horários que é assustador. Você olha o engarrafamento ali terrível. Então o Otavinho me procurou, eu falei: Otavinho, não tem problema, a OAB vai ser esse canal de discussão, de apresentação de propostas, sem questão de partidarismo. A OAB é a partidária. O nosso partido é Búzios, nosso objetivo é Búzios. Então, nós vamos estar levantando essa questão. E dentro dessa questão também do plano diretor, outro ponto aí que é interessante, por exemplo, o Parque Estadual Costa do Sol. Eu bato palma para questões ambientais. Nós temos que cuidar do nosso ambiente, é uma questão de preservação até do nosso local de vida para futuras gerações. Sem dúvida. Agora, se você for analisar, por exemplo, o que aconteceu em Búzios, Búzios é uma cidade que tem uma quantidade de áreas preservadas. Atualmente nós tivemos a criação de novas áreas de preservação em Tucuns, nós temos praias sendo certificadas com selo azul de qualidade. Búzios vive do turismo, da natureza, a essência do nosso turismo é a questão da natureza. Nós temos que preservar. Mas se você pegar o seguinte, o Parque Costa do Sol, o que aconteceu? O Parque Costa do Sol, dentro da sua área, que é gigantesca, que pega não só Búzios, mas outros municípios, nós tivemos áreas dentro desse parque que eram áreas de propriedade particular, que estavam licenciadas para fazer empreendimento. Tinha licença ambiental, licença de instalação, tudo pronto. E veio o Estado e implantou o Parque Costa do Sol. Da noite para o dia, aquele proprietário, aquele que tinha o seu projeto aprovado, passou a não ter mais nada. A lei diz que para desapropriação tem que haver indenização. O Estado não pagou nada. Agora, isso não interfere essencialmente no direito de propriedade? E aí a advocacia tem que estar ciente disso. A OAB tem um interesse nisso. Então, dentro dessa discussão do plano diretor, vai ser feito também um gancho para se discutir a questão do Parque Estadual Costa do Sol. O Estado não pode desapropriar uma área particular sem indenizar. O direito ambiental diz que a propriedade individual, ela não pode o direito à propriedade individual não pode sobrepor ao direito e ao interesse da coletividade por um ambiente saudável. Tá certo, perfeito. Só que a coletividade que se beneficia desse ambiente
mais saudável, em detrimento da propriedade, ela tem o dever de indenizar. E não houve indenização. Compreende? Então se buscou aí algumas negociações, algumas conversas para se excluir algumas áreas do parque. E, de forma surpreendente, agora eu estou tendo notícia que está se querendo rever a área do Parque Estadual Costa do Sol. Mas não para excluir aquelas que já haviam licenciamento, para incluir outras áreas. Então ainda vai aumentar mais ainda. Você veja, o Estado tira a propriedade do particular, não indeniza, e não se discute, não se analisa o porquê disso, o porquê daquilo. Então, a OAB também está sendo chamada a se manifestar em relação a essa questão toda. Então, eu digo que nós teremos aí, embora eu esteja chegando ao final do meu mandato, eu não vou concorrer à reeleição, tenho a honra de indicar como minha sucessora uma colega advogada que eu tenho por ela um grande respeito, consideração, carinho, que é a doutora Érica Vale. Quando ela chegou na cidade, eu já estava aqui, tive o prazer de recebê-la, de conversar com ela, então já a conheço há muitos anos. Ela é uma excelente advogada e reúne aí os requisitos para estar assumindo essa tarefa. Claro que nós teremos eleição agora final do ano, os advogados participarão dessa eleição, mas eu acredito que ela seja advogada eleita para o triênio seguinte. É uma advogada atenta, militante na comarca, conhecida. Isso também, Renato, a OAB de Búzios vai ter sua primeira presidente, mulher. Isso tem sido uma postura da OAB nacional. Talvez sejamos o único conselho profissional isso. Nós defendemos a paridade, que na nossa administração, na nossa chapa, tem que haver 50% de advogada mulher. Isso regularmente institucionalizado. Não pode concorrer uma chapa a algum cargo de administração de OAB que não tenha paridade respeitada. Nós temos também 30% de cotas para a questão racial da negra. Nós fazemos essa exigência, e eu vou te falar, isso não é algo que seja um favor para as mulheres. Nós temos essa preocupação de proporcionar às nossas colegas mulheres igualdade de condições de concorrerem e de exercerem a administração. Tanto que a nossa vice-presidente, Ana Basile, é a candidata à eleição no nosso próximo triênio da seccional. Acredito e torço para que ela venha a ser eleita. E da mesma forma como a doutora Érica, como eu disse, não é um favor que nós vamos fazendo, é um reconhecimento da qualidade profissional, da capacidade administrativa e da sensibilidade de analisar todas as questões que nós vivemos. Então eu fico muito orgulhoso de estar encerrando a minha administração agora ao final do ano. Eu fui vice-presidente, fui conselheiro e presidente. E eu tenho eu vou confessar, a vaidade, o orgulho de ter escrito e inscrito o meu nome na história de Búzios. Amanhã minhas filhas, não sei se serão advogadas, uma está com 4 anos e outra está com 2, mas eu tenho a satisfação de deixar para elas que, se elas visitarem a sede da OAB de Búzios um dia, lá verão a minha foto e o meu nome escrito. E eu tenho certeza que, se eu não fiz o melhor para a nossa instituição, eu fiz o melhor que eu podia. Eu sempre digo o seguinte, que a OAB hoje é o somatório de todas as outras administrações. Eu não sou melhor que ninguém,
não sei mais do que ninguém. Agora eu tenho certeza que eu pude dar ali a essa administração, a esta instituição, um pouquinho das minhas qualidades, um pouquinho da minha contribuição. Então nós tivemos, como histórico aqui, nossa primeira administração, Dr. César Spezin como presidente, Dr. Oswaldo Benjamin como vice, e a Érica era secretária. Oswaldo Benjamin, como a gente chama carinhosamente, Oswaldinho. Todo mundo sabe quem é Oswaldinho, o homem de caráter, advogado competente, um advogado da área imobiliária, algo que deixou marca. Me parece que o primeiro usucapião extrajudicial na comarca foi ele que fez. O César Spezin é um advogado com uma certa experiência em Búzios, mas muito influente na seccional, trouxe conquistas para Búzios. Nós criamos, foi através dessa administração que se criou a OAB de Búzios. Depois teve a administração do Dr. Márcio José como presidente. Eu tive o prazer e a satisfação de ser vice dele. E ganhamos a eleição do Dr. César Spezin, que ele concorreu, ganhamos por 3 votos de diferença. Depois fui conselheiro, Márcio veio mais uma vez, Márcio teve 2 mandatos. E na época quem foi vice do Dr. Márcio foi a doutora Shirley, também uma advogada muito combativa, uma advogada que se dedicou às causas das mulheres na comarca. Hoje ela está mais na advocacia criminal. E depois eu, como presidente, e a doutora Érica como vice, que possivelmente será a nossa futura presidente. Então eu digo, a instituição, ela é hoje o somatório de todos nós que passamos, com seus acertos, com seus erros, mas eu tenho certeza que nós fortalecemos a advocacia. Quando nós começamos a pensar na criação da OAB de Búzios, nós tínhamos 30 advogados na comarca. Hoje, o último levantamento que nós fizemos, nós estávamos com 280, 290 advogados. Então a OAB está crescendo. Nós deixamos hoje uma OAB com uma estrutura melhor para a advocacia. Claro que não fui eu sozinho que consegui isso, tem todo o apoio da seccional. E é uma luta diária. Eu tenho novos projetos, não pretendo estar me eternizando como presidente, né? Espero aí poder transmitir o cargo à Érica, na certeza que a OAB está sempre vigilante a essas questões. Muitas vezes, Renato, você vê, por que a OAB foi procurada no caso de um homicídio de uma hóspede de um hostel, ela era argentina, não era nem brasileira. Porque a instituição transmite segurança, confiabilidade, credibilidade. E é isso que a advocacia, que nós, homens de ordem, mulheres de ordem, nós buscamos preservar. Nós representamos uma entidade que é constitucionalmente reconhecida. A OAB, ela é essencial à organização e à manutenção da justiça, o funcionamento da justiça. Só para, não vou me alongar, mas eu vou falar aqui, você vê, a gente tem assunto, né, para muito tempo. Questão das prerrogativas da advocacia. Sim. É uma bandeira defendida pela advocacia. O que são as prerrogativas da advocacia? São garantias constitucionais, legais, do exercício pleno da advocacia. O que é isso? O advogado, primeiro, o cidadão tem o direito de ser representado e assistido por um advogado. O advogado, o profissional da advocacia no exercício da profissão, tem o direito de ser recebido pelo magistrado, despachar o processo. O advogado tem o direito de produzir as provas em defesa de seus clientes, de garantir o devido processo legal, a ampla defesa. O advogado não está preso a uma hierarquia entre juiz, promotor. Estamos todos posicionados no mesmo grau de hierarquia. Não existe subordinação entre o juiz, entre o promotor e entre o advogado. Claro que existem regras de relacionamento, de posicionamento, de educação,
que o advogado deve ter no trato com o magistrado, com o promotor, assim como eles conosco. E o principal que eu gosto sempre de frisar, as prerrogativas da advocacia não são algo para manter uma classe acima da outra, mas a essência das prerrogativas da advocacia é o cidadão. Porque as prerrogativas do advogado, elas foram conferidas para garantir que o cidadão, ao ser processado, ao ser conduzido a um tribunal, tenha um profissional que lhe garanta essas questões que eu te falei, devido processo legal, a ampla defesa, o contraditório. Então, quando a advocacia ela luta pela manutenção das prerrogativas, ela luta pela defesa do cidadão. E as pessoas, eu vou te falar, o cidadão só percebe essa importância a hora em que ele é processado, em que ele está precisando de um advogado. E a advocacia, ela é o fiel da balança. Infelizmente, nós assistimos já alguns casos em que o magistrado, em que o Ministério Público passa do seu limite e perde a imparcialidade, o magistrado perde a imparcialidade e começa a querer conduzir o processo de uma forma que foge do que é o legal, do que é constitucional. E é aí que entra a advocacia. Nós temos uma comissão de prerrogativas, eu sou presidente da comissão de prerrogativas da nossa subseção, e eu digo que é uma função muito, muito difícil, porque está constantemente com embate com a autoridade, com delegados, promotor, juízes, mas é algo que nos dá uma satisfação. Então, a questão da prerrogativa é algo fundamental para o cidadão, para que se evite a advocacia fortalecida, é o cidadão fortalecido. Porque o operador do direito, aquele que está numa posição de julgar, ele tem que sofrer controle. A magistratura tem que ter controle, o Ministério Público tem que ter controle. Eu fiz um julgamento, eu participei do Tribunal do Júri ano passado. Um rapaz ficou preso 1 ano e meio por reconhecimento em foto de rede social. Ao final ele foi absolvido e se chegou à conclusão que não era ele o autor do crime. Então, ele ficou 1 ano e meio preso. 1 ano e meio sem a convivência dos filhos, o casamento destruído. Por quê? Porque o Ministério Público não atuou da forma correta. O magistrado, à época, não verificou que a testemunha estava mentindo. Então, a violação de princípios básicos do processo gera uma injustiça, muitas vezes irreparáveis. Então, a advocacia, na busca, na manutenção de suas prerrogativas, do exercício de uma advocacia audaciosa, porque o advogado tem que ser audacioso muitas vezes, não pode se acovardar diante das injustiças. Então, quero terminar aqui nosso bate-papo, agradecer a tua boa vontade, o teu profissionalismo na condução e a oportunidade. Deixar um recado também para os novos advogados, para aqueles que estão pensando em ingressar na advocacia como profissão, que as lutas são grandes, mas as possibilidades e a sensação é gratificante. É uma bela profissão, nós podemos... eu costumo dizer o seguinte, tão bom quanto receber os honorários que nos sustentam, que nos mantém, é você ter a certeza que você, de alguma forma, na tua atuação, você foi uma parte da realização da justiça. Perfeito. Então, muito obrigado aí pela atenção, agradecer a TV Búzios pela oportunidade e qualquer coisa que vocês precisem da OAB, podem contar conosco. Perfeito, muito bom, senhor Osmar. Prazer recebê-lo aqui, doutor Osmar, presidente da OAB aqui em Búzios, uma honra, deixando aqui um conteúdo bem interessante para o pessoal, né? Ficar
muito mais por dentro de como que funciona essa questão toda, né? No município, e falamos de questões que abrangem, né, muito mais que o município. E a OAB aqui em Búzios fica lá na mesma rua da Defensoria Pública, né? Luiz Ferreira Joaquim, 184. Perfeito. É ali do lado da Defensoria Pública. A Defensoria Pública está numa esquina e tem um restaurante ali. Bem no centro da cidade. Bem no centro. Funcionamos de segunda a sexta, de 9 às 18 horas. Perfeito, muito bem. É isso, pessoal. Esse foi mais um TV Búzios Podcast, pela TV Búzios, também pelo portal BRIM, Brasil Rede Internacional de Mídias. Agradecendo ao Dr. Osmar, agradecendo a todos vocês. Deixem seus comentários, suas curtidas, compartilhem. Até a próxima.